Bom, então nosso assunto, a gente vai falar sobre margem e carimbo. É a última atividade desse exercício de planta para que vocês possam entregar o exercício. Então, a gente já desenhou a planta, a gente já pôs texto, já representou as esquadrias, já definiu todas as espessuras, fez a representação da escada e agora falta colocar na folha, né? Falta colocar na folha, entre aspas, a gente já colocou, mas falta fazer a folha, enfim, ter as indicações comuns aí que a gente precisa para indicar que tipo de desenho que é, enfim. Isso a gente chama de margem e carimbo, que vocês também já viram em expressão gráfica, né? O assunto de hoje é sobre como desenhar margem e carimbo no AutoCAD. Esse é o resultado final, né? A gente tem a nossa planta, então aqui no caso a gente tem os 3 pavimentos desenhados e aqui embaixo a gente tem então o que é a representação que a gente vai fazer hoje. Parece tudo muito simples, né? Simplesmente a gente escreve uns textos lá e pronto. Bom, até poderia ser simples assim. Tem gente que faz de um modo muito simples, desenha, escreve o texto e pronto. Mas eu quero mostrar para vocês um modo um pouquinho mais profissional de fazer isso. Existe um jeito que você pode simplesmente desenhar essas linhas, esses textos e colocar lá na folha, mas eu quero mostrar de um jeito um pouco mais profissional, até porque vocês vão poder aprender esse processo que eu vou explicar, vocês podem aplicar em outras coisas no CAD e em outras coisas ao longo do projeto, que a gente vai falar de textos como atributos. Vamos lembrar que vocês vão usar esse tipo de margem e carimbo apenas para o desenho técnico, quando você for aprovar projeto em órgãos oficiais, quando você for mandar para alguma solicitação técnica. Não é o jeito que vocês apresentam o projeto para cliente, né? Não é porque para o cliente, eu vou pôr lá minha margem, meu carimbo na norma, não, né? A apresentação para cliente, ela tem uma outra função e você fica muito mais livre no modo de apresentar. Mas se você vai submeter o seu desenho técnico para algum órgão, para aprovação do projeto, eu preciso mostrar uma planta na vigilância sanitária, você vai fazer a margem e o carimbo segundo a norma técnica. Alguns órgãos têm a sua especificação de como que quer o carimbo, por exemplo. Mas aqui é a especificação genérica, vamos dizer assim, que a gente tem normatizado. O que a gente vai desenhar então é a margem. Essa margem ela vai ter o carimbo e aqui no exemplo que eu vou mostrar para vocês a gente vai fazer com a folha A3. Então a gente vai criar nessas margens, elas podem ser usadas para qualquer projeto de vocês. A gente não vai criar ela dentro do nosso arquivo lá de projeto. A gente vai criar como um arquivo separado para que ele possa ficar disponível para vocês inserirem em qualquer projeto de vocês. Então, eles vão ser um arquivo DWG separado do trabalho, tá? Como se fosse um bloco externo. A diferença do processo que eu vou mostrar para o processo simples e mais amador é que a gente vai criar carimbos genéricos. E quando a gente inserir essa folha no nosso trabalho, a gente vai preencher as informações, qual que é a escala, qual que é o autor, a gente vai simplesmente digitar essas informações e o nosso carimbo já vai sair pronto. Então, as dimensões do carimbo, elas vão seguir as orientações da norma, que vocês já viram aí na disciplina. A gente tem o nosso carimbo, nome, assunto, disciplina, turma, prancha, escala, tudo isso que a gente vai fazer. Algumas informações desse carimbo, elas são fixas, ou seja, independente do trabalho, no caso a gente está fazendo um carimbo para trabalho de faculdade. Algumas informações são fixas, que são essas daqui, ou seja, esse texto, nome, ele sempre vai estar escrito nome, nunca vai variar o que está escrito aqui. Assunto, disciplina, então esses textos pequenos, eles são fixos. Eu vou criar do jeito comum que vocês conhecem para criar texto. Porém, existem outras informações que são variáveis. Então, essas informações aqui, o nome, gibina, assunto, vai variar. Dependendo do desenho que você está mostrando, o assunto do desenho vai ser outro. Então, essa informação é uma informação variável.
Como informação variável, a gente vai criar de um jeito que vai possibilitar essa informação ser flexível. E é assim que a gente vai criar então. A gente vai ter o nosso desenho lá no CAD e aí o nome, ao invés de GIPINA aqui, vejam que está escrito autor, porque autor é o que a gente vai completar na hora de inserir esse texto, esse carimbo ali no nosso trabalho. O importante é que vocês entenderem que os textos eles vão ser criados por processos diferentes. Esse texto que é fixo, que sempre vai estar escrito o nome aqui, ele vai ser criado por um processo, e esse texto que é autor, que vai variar, dependendo da folha, pode ser um autor ou outro autor, aí a gente vai criar pelo processo mais profissional que eu quero mostrar para vocês. E a gente vai criar também essas marcações das dobras da folha. Por isso que eu pedi para vocês verem o vídeo, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, aquela dobra que vocês viram, a gente marca com esse tracinho aqui, ó, entre essa margem aqui e o limite da folha. Então, a gente faz esse tracinho para que quando isso for plotado, eu saiba onde eu preciso dobrar essa folha para ela conseguir ficar num formato, no tamanho A4. Então, esse site aqui eu achei bem bacana. Ele mostra aqui, ó, como dobrar os seus projetos de prefeitura e entregar na faculdade, né? Então, ele fala das folhas, ele pega, inclusive, imagens da norma lá, e ele dá as medidas aqui dos tamanhos, aqui no caso é o tamanho A0, então, que medidas que tem que ter esses tracinhos aqui para quando vocês forem criar, para vocês poderem fazer, tá? Tem aqui uma referência, então, do formato A3, é o que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então, isso aqui, ó, tem também um vídeo, como fazer o dobramento de folha. Então, eu fiz aqui um slide para vocês meio que terem, né, impresso, plastificado e guardado debaixo do travesseiro, para vocês lembrarem. A gente vai fazer tudo isso, tá? Não vou ler tudo isso porque não vai fazer sentido para vocês agora. Mas depois que eu apresentar ali para vocês, saibam que tem esse resumo, vamos dizer assim, de todos os procedimentos. Então, esse PDF aqui que tem no material da Fabiola, ó, então a gente vai seguir essas medidas do carimbo e a gente vai seguir essas medidas aqui para fazer os textos. Então, começando, olha, eu vou abrir o CAD e ao invés de abrir um arquivo, eu vou iniciar um desenho novo. Quando eu dou iniciar um desenho, eu posso vir aqui nessa setinha e escolher o modelo de desenho que eu quero. Esse Acadizo aqui é o template, vamos dizer assim, que a gente usa, que é aquele que tá em milímetro, né, olha, se eu entrar no arquivo aqui e der aquele comando dd units, a gente vai ver que já tá como decimal, com essa precisão. A escala de inserção aqui tá como milímetro internacional. Então, eu praticamente não vou mudar nada, tá? O arquivo tá concebido como milímetros e eu vou trabalhar em milímetros. Como o tamanho do texto é muito pequenininho, e na hora que for falar de altura de texto a gente vai falar em milímetro, então eu vou criar a folha na unidade natural do CAD, que é milímetro. Então, se eu voltar um pouquinho o zoom, eu vou achar esse meu ícone que é o eixo 00, é o ponto 00 aí do meu trabalho. Eu vou salvar, chamar de margem e carimbo A3 para ter o meu arquivo salvo aqui. E aí, então, eu vou começar a desenhar. Eu só tenho o layer 0, vou desenhar no layer 0 mesmo. Então, eu vou dar o comando de linha. E quando ele pedir o primeiro ponto, aqui já é uma coisinha diferente. Ao invés de eu clicar em qualquer ponto, eu vou começar a desenhar no ponto 00, porque esse ponto 00 é o ponto de inserção do bloco. Quando eu levar esse arquivo para o meu trabalho, eu quero que ele traga, né, que ele pegue. Lembra quando a gente cria um bloco, a gente define o ponto de inserção? Eu quero que ele pegue pela quininha da folha. Então, eu vou escrever aqui, ó, especificar o primeiro ponto. Ao invés de clicar na folha, eu vou escrever 0, tab, 0, enter. Então, ele começou a desenhar lá no ponto 00, ó. Ele começou a linha na coordenada 0,0. Eu vou
colocar para o lado e digitar o tamanho da folha. A folha, ela é uma folha A3, então ela tem 420 milímetros, ó. Aí eu vou subir e digitar 297, que é a altura de uma folha A3, 420. Então eu tenho aqui o contorno aqui da minha folha A3, tá? Fiz o contorno da minha folha A3 e agora eu vou fazer essa margem de dentro e depois o carimbo. Então, tenho 25 essa margem e 7 milímetros as demais. E o carimbo 178 por 30, é isso que eu vou fazer. E aqui, então, eu vou dar um deslocamento de 10, que são as linhas de dentro. Pronto. Então, tá feito aqui, olha, a minha folha. Eu desenhei a margem do carimbo considerando as medidas em milímetros. É o jeito mais fácil da gente fazer, tá? Eu vou criar as linhas auxiliares aqui. Eu posso criar uma camada chamada auxiliar. Então, o que eu vou fazer? Ó, um deslocamento aqui. Então, deslocamento de 1. Depois um deslocamento de 2, vocês devem ter ficado quase doidos para fazer isso à mão, né? Depois um deslocamento de 1 de novo, depois um deslocamento de 5. Então, essas linhas aqui, ó, são linhas auxiliares, são linhas que só vão me direcionar o tamanho do texto, para eu conseguir posicionar o texto bem certinho. E aí, as demais, eu posso só copiar, eu vou selecionar todas elas. E vou copiar, ó, pegando esta referência e trazendo esta referência para cá e para cá. Feito isso, eu vou dar um deslocamento também, que é o offset, lembrando, né? Eu vou pôr 2, eu vou fazer aqui também, ó. Então, essas linhas laranjas, elas não vão aparecer no resultado final. Eu só coloquei na camada auxiliar aqui. E se eu quiser, eu posso colocar essa camada auxiliar com uma cor mais escura para ela não aparecer tanto, ó. Ok, feito isso, eu vou então lá no meu passo criar esses textos fixos. O texto fixo é uma anotação e aqui eu vou gerenciar estilo de texto. E aqui é uma diferença do que a gente andava fazendo, porque a gente fez texto anotativo, que era um texto que mudava de tamanho dependendo da escala em que ele aparecia. E no nosso caso aqui, eu não quero isso, eu quero um texto que ele seja sempre do mesmo tamanho. Eu vou colocar essa folha no papel, eu não vou colocar essa folha desenhada naquele item modelo aqui, ó. Não é aqui que eu vou jogar ela quando ela tiver, eu vou colocar ela no layout. Então, o texto que eu preciso criar, ele não pode ser anotativo, ele não será anotativo. Então, eu preciso criar um novo texto, só que é um novo texto que não vai ser anotativo. Eu vou em novo e vou chamar o texto de carimbo P, que é pequeno, é o texto pequeno do carimbo. E a altura desse texto é a altura 2 milímetros. Como eu estou desenhando em milímetros, a altura do texto vai ser 2, que é 2 milímetros. Pronto. Definir atual, fechar. Então, o texto que eu vou desenhar é esse texto carimbo. Não vou desenhar como texto multilinha, porque ele é um texto único, então vou pôr linha única mesmo. Então, vou vir aqui, ó, eu venho aqui antes, mudo aqui para o layer 0, para que o texto que eu crie fique no layer 0. Aí, eu posso escrever um texto de linha única, que se não tiver aqui, né, eu consigo pegar aqui, ó, texto de linha única. Então, vou desenhar um texto de linha única. Clico, Enter, escrevo o nome, ficou lá, o nome ficou bem bonitinho. Vou lá criar um outro texto de linha única, clico nesse ponto que é o ponto de inserção, Enter, e vou chamar de turma. E eu vou fazer isso com todos os textos. O que é texto fixo já está pronto. E agora, então, eu vou escolher as cores que eu quero segundo aquele nosso critério de espessuras. Então, eu vou pegar
essas linhas daqui de contorno eu vou deixar mais grossas, vou deixar numa cor ciano para ela ser mostrada grossa, e essas linhas de dentro vou deixar numa cor vermelha para elas serem mostradas com pouca espessura, inclusive essas daqui, vermelha também. Então aqui dá para ver um pouco, ó, que as linhas de dentro do carimbo elas são mais finas e essa linha de fora ela é mais grossa. Então foi isso que eu fiz, eu deixei as de fora em azul e as de dentro em vermelho. Agora que eu já fiz o texto, agora que vem a informação nova, porque até aqui vocês sabem fazer, né? Tudo certinho, não tem nenhum comando novo aqui. O que eu vou fazer agora é preparar o texto, esse texto flutuante, vamos dizer assim, esse texto que se altera conforme você insere ele lá no layout, que são os textos variáveis. Eu vou criar aqui primeiro, gerenciar estilos de texto. Eu vou criar um novo estilo de texto chamado carimbo G, que é o texto grande do carimbo, cuja altura é 5 milímetros. Então, a altura aqui é 5. Definir atual. Eu poderia simplesmente criar um texto de linha única. O problema é que, vamos pensar, se eu simplesmente criasse um texto de linha única aqui, aí você põe lá, Gisele Pina, ok. Eu levo essa folha para o meu layout lá do arquivo da casa Vila Matilde. Tá. Mas se for outra pessoa, ela vai ter que editar esse texto. E esse texto vai estar dentro do bloco. Então, ela vai ter que ou editar o bloco, entrar dentro do bloco e fazer as edições de texto toda vez, que poderia ser. Ou ela vai explodir o bloco para que o bloco deixe de ser um bloco e passe a ser um monte de objetos e ele consiga editar o texto individualmente, tá? Isso se fosse feito como texto de linha única, como um texto comum. Esse processo que eu vou explicar, vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu criei aqui o carimbo G com 5 milímetros, o estilo, e aí eu vou aqui no inserir, definir atributos. Atributo é assim, ó, identificador. O identificador do atributo vai ser o nome. Então, eu vou fazer um atributo primeiro para esse item aqui. Então, é o nome. Prompt é a pergunta que você vai fazer para a pessoa que ela vai precisar responder. Quem é o autor? Aí a pessoa vai responder. O autor é Gisele Pina, o autor é o Marcos, o autor é o Delita. Só que existe você pode preencher um padrão de resposta, ou seja, se a pessoa não responder nada, ele vai preencher com o que você colocar aqui. Eu vou pôr Gipina. E aí, vem aqui, ó. Então, esse texto não apareceu como Gipina, apareceu como nome, que é o identificador. Se eu tivesse colocado autor, ia aparecer como autor. Ou seja, é como se fosse o nome dessa caixinha aqui para o AutoCAD. E aí, então, eu vou fazer isso para todos eles. O segundo é a turma. Então, o identificador é a turma. O que você vai perguntar para a pessoa? Qual é a turma? E qual que é a resposta padrão? Eu vou pôr N. Então, ele vai colocar aqui, turma. E aí, eu vou fazer isso para os demais, ó. No caso da prancha aqui, se eu quiser que o número fique sempre centralizado, vejam que ele sempre vai colar um número aqui. Eu poderia querer que ele ficasse centralizado. Eu venho nesse botão, clico nesse texto prancha Enter, e aí eu escolho, ó, centro do meio. Lembra aquela justificação lá, ó? Ele trouxe o botãozinho pra cá, ó, de alinhamento. E aí eu poderia trazer esse botãozinho um pouquinho mais pro canto. Eu ia deixar ela mais no meio. Tudo no Layer 0, gente. Lembra que eu falei que tudo que a gente faz em bloco no Layer 0. Aqui no caso, o que eu não fiz no Layer 0, tem essa ressalva, que é para vocês saberem como é que funciona. Eu tenho linhas nesse bloco que não estão no Layer 0, estão no Layer auxiliar. De tal modo que quando eu for levar esse bloco para qualquer arquivo, se não tiver lá uma camada chamada auxiliar, ele vai criar uma camada chamada auxiliar. O que eu posso fazer é, agora que eu já construí tudo isso, eu posso apagar essas linhas, porque eu não vou mais precisar dessas linhas, tudo já está na sua posição.
Até por isso que eu quero apagar, ó. Agora eu apaguei os objetos, eu apaguei a camada auxiliar e o meu não tenho mais a camada auxiliar, eu só tenho a camada zero. Bom, feito isso, agora tá fácil, né? Já tá tudo pronto, basta eu abrir aquele meu arquivo. Então eu tenho aqui o meu arquivo, eu tenho aqui o meu layout com as plantas, A3 1 para 100, A4 1 para 50 e a folha que eu fiz foi A3. Então eu vou trazer aquela folha para cá. Para trazer eu vou escolher aqui em que camada que eu quero. Então eu vou trazer na camada simbologia, por exemplo. Poderia ser na camada texto, mas pode ser nessa camada simbologia. E aí eu vou então inserir, ó. Inserir, o que eu quero inserir? Bloco de outros desenhos. Vou aqui nesses 3 pontinhos e buscar aquele meu bloco. Ele trouxe para cá. E aí, olha, o que vai acontecer? Ele vai caber bem certinho. E aqui tem um detalhe. Quando eu for inserir o meu bloco, lembrem que aqui no layout eu tenho 2 modos de trabalho. Eu tenho o modo papel, em que aqui embaixo está escrito papel. Eu vejo o ícone do esquadro aqui do papel. E eu tenho o modo modelo, que é quando eu dou 2 cliques. Eu vejo o ícone do modelo aqui e eu estou dentro da minha planta. Se eu apagar aqui, eu estou trabalhando nessas entidades aqui do desenho. Então, se eu buscar o meu bloco e estiver dentro do modelo, olha só o que vai acontecer. Ele vai trazer o meu bloco para dentro do modelo. Aqui, ó, ele trouxe para cá, ó. Não é isso que eu quero. O meu bloco, eu quero que ele coloque na folha, que ele coloque por cima dessa janela do modelo. Então, eu tenho que estar aqui no modo papel. Eu reparo que eu estou no modo papel porque eu visualizo esse esquadro. E aí, quando eu trago, ele traz para o papel, ele não traz lá para o meu modelo. E aqui eu vou colocar bem certinho aqui, vou aproximar o máximo que eu conseguir. E quando eu clicar para inserir, ele vai fazer para mim aquelas perguntas. Quem é o autor? Gipina. Qual é a turma da noite? Qual é o assunto? Plantas da casa Vila Matilde. Eu quero completar aqui. Qual a disciplina? Expressão gráfica, documentação arquitetônica, prof. Gipina. Sei lá, posso acrescentar. Qual é o número da página? 1 de 5. Posso mudar. A escala é 1 para 100 mesmo, a data, o curso. Então, aqui, aqueles atributos que eu criei, na verdade, eu estava criando esses campos. Para que quando eu desse OK aqui, ele já editasse e ficasse com todas as informações editadas e corretas aqui. Eu não cheguei a mudar a cor dos textos, eles ficaram na cor padrão lá. Os textos estão brancos, mas eles estão brancos porque eles estão por camada, ou seja, eles estão assumindo a cor da sua camada. Então, quando eu levei para cá, ele assumiu a cor ali da camada. Se eu quiser editar alguma informação aqui da prancha, basta eu dar 2 cliques e ele me traz toda aquela listagem de novo, ó. Aí ele anota aqui. Então é muito mais prático, pode parecer que para um carimbo assim pequeno seria melhor fazer manualmente, né? Com texto simples. Mas quando a gente está trabalhando profissionalmente, a gente tem um projeto com muitas informações e facilita bastante a gente conseguir editar desse jeito. A planta está pegando aqui no carimbo, então o que eu poderia fazer nesse caso seria mover mesmo as plantas um pouquinho para cima, né? Poderia até no modelo lá mover as plantas um pouquinho para cima. Para eu fazer isso é bom sempre eu prestar atenção se eu não estou com nada desligado, porque senão eu acabo movendo alguns objetos e não movo outros. E agora ficou melhor de enquadrar. Como a camada simbologia ela tá configurada para ser plotada em vermelho, acabou acontecendo isso, né? Como esses textos estão pegando a cor por camada, eles ficaram rosa. E o rosa está configurado para ser plotado em vermelho. Então, o que eu poderia fazer? Eu vou pôr na camada textos, ficou melhor. Aí ficou tudo preto. Porque a camada textos está como azul. Então, na hora que eu pedi para imprimir, e o que ele imprimiu foi isso daqui, ó. Imprimiu tudo certinho. Como a gente está com uma versão educacional, sempre vai aparecer isso, produzido por uma versão do Autodesk para estudantes.
e vai ficar tudo bem certinho. Tudo bem, pessoal? É isso aí.